boa noite a todos os inscritos, então, no nono workshop Inspirar de Saúde do Trabalhador. Uma boa noite especial para o Ricardo Massola, Lucimara Baú, Manuela Bushman, que são os nossos palestrantes de hoje. Mas sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop. O tema de hoje é o mercado de trabalho do profissional da fisioterapia do trabalho durante e após a pandemia da Covid-19. Vou fazer uma breve abertura. Na sequência, eu passo a palavra para a Lucimara, que fará a sequência, então, com a Manuela, e encerrando com o Ricardo. E, didaticamente, nós vamos construir aí um conhecimento e temos discussão de uma forma, vamos colocar assim, didática ou organizada. Tá? Bom, muitos já me conhecem, me chamo Cíntia Zilli, sou fisioterapeuta do trabalho, coordeno junto com a Lucimara o Departamento de Ergonomia, Saúde e Segurança do Trabalho, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovações. É um departamento que englobou realmente uma área bastante grande de conhecimento e que pode estar trazendo para vocês. Tenho uma empresa de fisioterapia também e coordeno a pós-graduação de Fisioterapia do Trabalho e o MBA de Ergonomia na Faculdade Inspirar. E em nome da Inspirar, quero dar boas-vindas a todos vocês. Um pouquinho só ainda da história, né? A gente vai falar um pouco de história, com certeza, mas eu escrevi, em 2002, o primeiro livro escrito por fisioterapeuta com o tema ginástica laboral. Ele está esgotado, ele está defasado, e é um compromisso meu, mais uma vez, coloco aqui, de reeditar e ampliar esse livro, que foi lançado em 2002, sobre ginástica laboral. Professora Lucimara Baú, ela é fisioterapeuta do trabalho, ergonomista certificada, ergonomista sênior, certificada pela Bergo. Ela foi coordenadora da pós-graduação de fisioterapia do trabalho de 2001 a 2009, já há bastante tempo atrás, né? Já trabalhava e já coordenava a fisioterapia do trabalho. Membro fundadora da Abrafit, Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, professora e coordenadora no MBA de Ergonomia, professora na Fisioterapia do Trabalho da Faculdade Inspirar também, desde 2016, membro da atual gestão da Bergo e diretora da sua empresa Ocupamed Fisiotrap. Manuela Bushman, palestrante hoje também, fisioterapeuta do trabalho, nossa colega, ergonomista, uma vasta experiência em empresas ligadas do ramo frigorífico, indústrias de abate, processamento de carne e derivados. Ricardo Massola, fisioterapeuta, consultor internacional de ergonomia, Estados Unidos, Alemanha, França, China e outros, mestre em qualidade de vida e saúde coletiva pela Unicamp, onde também se formou especialista em qualidade de vida. Especialista em ergonomia pela Universidade da Califórnia. E hoje presente, então, são os nossos palestrantes. Bem, somos profissionais de uma área voltada para a prevenção. Escolhemos a prevenção como forma de atenção à saúde do trabalhador. Somos profissionais da reabilitação, onde nós trabalhamos com a reabilitação da capacidade física do nosso trabalhador. Somos profissionais da avaliação das condições de trabalho, promovendo adaptações impostos, adaptações quando há necessidade por melhoria do posto, por uma restrição do trabalhador, seja ela temporária ou permanente, no caso dos PCDs.
Somos profissionais de saúde, enquanto fisioterapeutas do trabalho, que atuamos em perícia, atuamos em gestão de programas de saúde e programas de qualidade de vida. E agora, em época de pandemia, corrigindo, desculpa, né? É hora de trabalharmos, então, e mostrarmos a nossa área de atuação, onde muito nós temos a contribuir também. Deixo aqui, então, a palavra para a professora Lucimara, lembrando que esse vídeo vai ser encaminhado para vocês, ele está gravado, e eu gostaria muito que todos fechassem, então, o microfone, para que não tenha interferência nesse início da conversa, e as perguntas vão ficar para o final. No final, nós estaremos respondendo pelo chat as perguntas que vocês podem estar fazendo, e eu vou estar anotando para acompanhar com todos vocês. Ok? Lucimara, é com você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar da nossa atuação de trabalho, dessa profissão aqui, do qual eu sou muito grata. Minha vida toda, a dedicação, praticamente desde 1989, eu atuo como fisioterapeuta do trabalho, isso é bastante gratificante. E, além de construir uma melhoria para o outro, a gente também evolui e melhora bastante como fisioterapeuta do trabalho. Eu gostaria de abrir com vocês, compartilhar aqui uma apresentação, e a gente vai estar... Eu vou iniciar com um pouco de história, né? Então eu acho importante a gente poder conversar um pouquinho da legislação, de como nós evoluímos e, como alguns colegas aqui já colocaram, o que nós teremos que evoluir mais, para onde nós vamos evoluir, né? Então vamos aqui discutir uma apresentação. Está todo mundo vendo? Ele vai demorar um pouquinho, que tem um... Ok? Vamos lá. Então, quem é o fisioterapeuta perante a legislação, o mercado, e antes, durante e após esse momento de Covid? Bom, nós temos ali uma história, né? E uma história da fisioterapia do trabalho. Quando as pessoas perguntam, nossa, isso começou na década de 90. Não, começou em 1879, né? Como a Cíntia falou, quando ela estava de ginástica laboral, eu escrevi um livro da história da fisioterapia do trabalho nessa mesma época. E para pesquisar, eu falei, quem são os precursores? Né? A gente já estava falando, você está começando, meu Deus, eu estou no meio do caminho, tem muita gente que começou eles. E a gente foi ver os primeiros relatos da fisioterapia no Brasil, foi no século XIX, que veio pela construção da linha férrea. Já existia um prático que fazia o resgate, a reintegração dos amputados, das lesões de coluna, para a construção da linha férrea no Brasil nesse período. Depois nós tivemos um momento que foi culminante para a fisioterapia do trabalho no Brasil em 1968. E foi pela área nossa, da saúde do trabalhador, que houve o resgate e houve o decreto 6938, que reconheceu a profissão no país. E ela veio através da fisioterapia do trabalho. Houveram 5 fisioterapeutas que faziam parte do Centro de Reabilitação Profissional do Rio de Janeiro, e os Estados Unidos queriam montar um centro de referência de saúde do trabalhador, de reintegração ao trabalho, e fez um concurso no mundo, e quem ganhou foi o CRT do Rio de Janeiro. Então, assim, eu fui atrás desses pesquisadores, consegui, na época que eu publiquei o livro da história da fisioterapia do trabalho, eu conversei com eles, foi legal conhecer a história, e isso, claro, houve várias formas que motivaram o decreto de reconhecer a profissão, mas ela veio pela área da fisioterapia do trabalho, da saúde do trabalhador, através desse reconhecimento, desse prêmio internacional em 68 do CRT no Rio de Janeiro, né? Eles buscavam o trabalhador em casa, traziam, passavam o dia todo, ele tinha todo atendimento, assistência, até ele retornar para a empresa. E, inclusive, a parte de alimentação, ele tinha um centro de alimentação profissional, era um serviço de referência que eu sou formada pela PUC, aqui do Paraná, e naquela época ainda tive a vivência de estágio no CRT aqui de Curitiba. E pude pegar um pedacinho disso. Nós tivemos, depois, infelizmente, se perdeu muito isso no Brasil, eu lamento bastante. Um serviço maravilhoso de reabilitação profissional do INSS. Eu peguei um pedacinho dele, posso dizer para você, por isso a nossa profissão foi valorizada, ela foi por esse viés. Depois nós tivemos, em 1995, a lei 6316, que criou o Conselho Federal de Fisioterapia. Porque
Porque para a gente poder ter força, normatizar a nossa atuação, a gente tem que ter um conselho reconhecido pela legislação do país. Então, nós tivemos aí em 75, que criou o norte de quem era o fisioterapeuta no Brasil. Em 84, nós tivemos aí um cavalinho branco, e foi um cavalo mesmo, que foi feito pelo presidente João Batista Figueiredo, que era, ele gostava muito de equitação, e foi através de uma atuação com o fisioterapeuta, que reintegrou ele ao trabalho e voltou ele à equitação, que era o lazer dele, que ele achou que o fisioterapeuta deveria ter autonomia profissional. Então foi um cavalo branco que passou, né? E ele lançou esse decreto que deu autonomia para o diagnóstico, prognóstico, para a alta, né? Ou seja, nós temos aí na prevenção, né, o diagnóstico do trabalho, da ocupação, e também na parte da liberação de não só do indivíduo, mas de um processo, né? Em 86, nós tivemos as primeiras publicações científicas aqui, eu fiz o parênteses, para mim é uma referência, a professora Helenice Jane Cotiju Cury, né? Que é uma das grandes pesquisadoras, mestrado, doutorado de estudo musculoesquelético da Federal de São Carlos, e que publicou, né, os trabalhos do profissional fisioterapeuta atuando dentro das empresas, os resultados, trabalhos com eletromiografia, para perceber os movimentos musculares, as exigências. Então, ela tem um trabalho fantástico, é uma grande precursora da fisioterapia do trabalho no nosso país. Tivemos na sequência a fundação da ANAFIT, ou seja, quando uma entidade, quando uma profissão começa a crescer, ela tem que ser normatizada, e para isso tem que surgir as associações de classe. Em 98 surgiu a ANAFIT, e foi assim, uma coisa fantástica pelo Sérgio Mingroni, né, que era da Unisa. Ele falou: vocês precisam se reunir, vocês precisam fortalecer, né? E trouxe as pessoas da Cláudia Online, da Rosimeire Barangoni, da Cláudia Rossi, e eu estava enquanto representante da Regional Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesse momento. A partir disso, a ANANT, a Associação de Medicina do Trabalho, nos procurou, através da ANAFIT, a minha, a Cíntia Zilli, para que a gente pudesse, em Minas Gerais, no Congresso Nacional, mostrar quem era o profissional através da entidade. Eu acho que é importante isso. Quem é esse especialista, né? Então, foi interessante porque nós fizemos uma palestra na parte de prevenção de riscos musculoesqueléticos, um curso e uma oficina de prática de ginástica laboral. E mais interessante que eles fazem uma pesquisa do melhor, vamos dizer assim, a melhor participação durante o evento de medicina do trabalho. Eles disseram que foi o serviço da fisioterapia do trabalho no Congresso. Foi gratificante, porque eles falaram: poxa, tem um profissional para nos auxiliar, para agregar ao nosso trabalho, né? Para interagir com o nosso trabalho. Então, foi muito interessante essa participação enquanto ANAFIT. E aqui eu quis trazer para vocês que, daí, a partir do se nós estamos ampliando, vamos criar eventos que valorizem as publicações de fisioterapia do trabalho. Esse é um trabalho que nós iniciamos, eu e Cíntia Zilli, juntos lá na década, vamos dizer assim, nos idos anos 2000, que criamos o Congresso Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho, o primeiro Fisiotrab. Então, vocês estão vendo aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, nós premiamos com publicações, com certificados para a empresa, do profissional, e com dinheiro também. Uma parte do lucro do evento era revertido para premiar os profissionais, para reconhecer isso de uma forma... Eu acho assim que a gente precisa valorizar o estudo e valorizar cientificamente, em termos de reconhecimento, mas também financeiro, para motivar a gente a pesquisar. Então, nós temos aí o primeiro, que foi o Edenilson, que é um colega que não está mais conosco, que é um projeto feito com a Associação Brasileira de Odontologia. O segundo foi na área de frigorífico, na época, Friboi. A profissional premiada foi mandada para os Estados Unidos para fazer mestrado, se tornou uma coordenadora lá em Mato Grosso do Sul. O terceiro foi uma equipe de cirurgia em Minas Gerais, coordenado pelo Marçal. Foi muito legal o projeto. E o quarto foi um projeto que está o nosso colega aqui, Adonis, recebendo a premiação, que foi do frigorífico em Westfalia, no Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito legal, porque aí você motivou todo mundo a começar a construir a cientificidade, a publicação, a valorização. E a outra coisa, a agregação, né, gente? A gente está aqui, eu acho que vocês veem que tem Eduardo Ferro, tem Veronese, tem Lula, né, não é? O ex-presidente, é um fisioterapeuta nosso, colega assim, muito querido. A gente começou a se reunir para poder publicar e também para agregar, integrar e fazer o network. Quis trazer aqui, tem um colega nosso aqui, que está tá aqui, o nosso amigo João Eduardo Vieira, né? João, desculpa fazer esse comentário, mas ele está aqui presente. Essa foi a primeira turma de especialistas em fisioterapia do trabalho. Quando a gente montou o projeto, disse: vamos fazer, vai ser pelo COFIT. Não é só um lato senso reconhecido pelo MEC, o COFIT tem que reconhecer. Então, a Portaria 34 de 2001 reconhece a primeira turma do Brasil, né,
de fisioterapeutas do trabalho. Aqui nós temos vários colegas que continuam atuando, são empresários da fisioterapia do trabalho no Brasil. Daí eu trouxe para vocês algumas turminhas que vieram em 2002, 2003, 2004. Então foram várias turmas, são muitos colegas que atuam, a gente se encontra nos eventos ainda, nós interagimos, né? E aí nós tivemos uma desavença com a entidade, gente, a gente não consegue agradar gregos e troianos. E daí em 2002 houve um desmembramento e montamos a Sobrafit, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia do Trabalho. Essa sociedade foi esse grupinho inicial que vocês estão vendo aí, Eduardo Ferro, Alisson Klein, Ricardo, enfim, a própria Cintiazinha que está ali do lado, né, a Rosimeire Marangoni, que foi precursora lá na Mercedes, trabalhou 30 anos na Mercedes, com um grande ambulatório, ela tinha até jardim, ainda tem, jardim japonês, um ambulatório de fisioterapia do trabalho, para falar de 13 mil trabalhadores na área da indústria automotiva e tal. Então, assim, um projeto legal. A partir disso, gente, o que aconteceu? Nós começamos a desenhar na Sobrafit a necessidade de que houvesse uma resolução que reconhecesse a área. E confesso para vocês que foi bem, assim, conseguimos, discutimos a equipe, todos participando, um trabalho muito legal, um grupo, mas aí nós tínhamos que virar o ano e estava tendo demanda de fiscalização de fisioterapeutas e nós precisávamos normatizar. Então eu era responsável na época pela relação interinstitucional, e então peguei a resolução nossa embaixo do braço e fui para uma reunião com o COFIT, com o presidente na época, eu me lembro, dia 18 de dezembro de 2003, e pedi direito a voto. A gente tem direito a voto numa plenária. E daí, nessa plenária, o pessoal não queria, na época, o Dr. Rui, que já faleceu, foi presidente do COFIT, ele falou, mas a gente não pode embater, você quer falar em ginástica laboral, tem os educadores físicos e tal. Eu falei, não, nós precisamos reconhecer a área. Então, aí foi aprovado naquele momento, naquela plenária, a resolução 259, que foi um braço do nosso projeto na Sobrafit. Mas, gente, duas entidades fortes não vai a lugar nenhum para defender a mesma coisa. A gente precisa se unir. Então, a gente lavou a nossa roupa suja e fomos todos mundo juntos e nos reunimos no Congresso Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho e fizemos a fusão de Anafit e Sobrafit, né? Então, a gente decidiu esse grupo, né, fazer um núcleo duro, que a gente chama da entidade, e vamos esquecer as nossas dificuldades que todos nós temos, né? Às vezes a gente não pode, o outro pode nesse momento. Então, aí nós nos reunimos e, com força, fomos organizar a normatização melhor para a fisioterapia, para que todo mundo ganhasse. E aí nós tivemos a nossa resolução 351, também foi uma questão de plenária. Por quê? O Ministério do Trabalho me convidou, e convidou mais um colega, que foi o Alisson, para descrevermos um especialista para a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, que é para você ter um registro da sua carteira como especialista, um diferencial muito importante, né? Uma profissão surge e ela só depois ela é descrita pela CBO para definir a sua área de atuação. Como o Ministério do Trabalho tinha me mandado o convite, eu falei, peraí, nós estamos há 2 anos, junto com a AFB, a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, discutindo a fisioterapia do trabalho. Nós não podemos ir no Ministério do Trabalho descrever o especialista se não existe uma resolução, porque daí vira para o generalista. É uma regra do Ministério do Trabalho. E então, aí peguei aquele projeto de 2 anos, peguei o avião, fui para Brasília e pedi direito a voto na véspera da eleição do COFIT. Ainda era Euclides Colbel, né? Depois que entrou o Roberto. Eu quero direito a voto, nós precisamos da resolução, porque a semana que vem eu vou estar no Ministério do Trabalho, através da Fundação de Pesquisas Econômicas da USP, né? Foi feito esse trabalho. E nós precisamos da resolução. Então, era difícil o pessoal não aceitar, porque não estou aqui inventando, nós estamos aqui representando um grupo que 2 anos batalhou por isso. E daí a gente conseguiu a resolução e conseguimos aí comemorar no 4º Congresso de Fisioterapia do Trabalho, né? Onde tinha COFITO, CREFITO, Ministério do Trabalho, até a Bera estava aqui presente, né? Então, aí um dos nossos congressos que nós fizemos. Então, aí tivemos esse momento dessa descrição do especialista. Eu estive em junho na descrição e depois eles me convidaram de novo para fazer a validação dos processos num sistema chamado DEICO, né? Então, um sistema que você constrói as GACs, vai desmembrando cada processo. Você não pode consultar nada, você tem que fazer tudo por experiência. Você não pode consultar computador, tem auditores nas suas costas que tem que escrever para a prática, né? Essa é a metodologia. E aqui são vários profissionais, e daí a gente teve a oportunidade de participar dessa construção. Aí, em cima desse trabalho que deu tão certo, né,
nós criamos o quê? O código FB. As pessoas perguntam por que FB? Porque FT já existia, o 2236, né? Então ficou B como uma regra só, mas nós continuamos usando aí ou o nome profissional ou alguns conselhos exigem que usem o DR, né? De doutor. Mas quando nós somos registrados como fisioterapeuta do trabalho, na minha carteira tem que ir esse código 22, 36, 60. Não pode ir só 22, 36, porque eu generalista, né? Eu sou um especialista, então eu tenho que exigir que a minha carteira tenha o meu número correto de registro de especialidade. Né? Isso é importante não só para as empresas saberem que existe a CBO desse profissional, como também para reconhecimento financeiro também, né? Baseado nisso, o COFITO nos convidou aí, representando a Abrafit na época, para descrever por esse sistema DEICO todas as especialidades. Daí, no caso, eu fui representando a fisioterapia do trabalho, né? Então, e o Alisson também estava junto. Então, aqui nós estamos no nosso grupo fazendo a descrição desse especialista que foi publicado pelo COFITO. Então, aqui, gente, eu não vou ler para vocês, são as nossas normatizações que foram publicadas. Então, nós estamos, assim, mais do que tudo, normatizados sobre ginástica laboral, sobre laudos de perícia, sobre os pareceres técnicos, sobre a atuação na ergonomia, enfim, nós estamos muito bem documentados perante o nosso Conselho Federal, né? Então, vocês podem entrar lá no site, tem todas essas normativas, que fala quem nós somos. Então, a gente trabalha desde as consultorias, das avaliações médico-funcionais, e aqui eu queria abrir um parêntese, se vocês entrarem no nosso cofit.gov.br, existe o referencial de honorários fisioterapêuticos. Eles já estão atualizados. Lá tem uma tabela específica de fisioterapia do trabalho. O que você cobra? Como você cobra? Para uma avaliação do trabalhador, para uma análise biomecânica, uma análise ergonômica, um relatório ergonômico, um parecer técnico. Então, tem que começar por lá a referência do nosso trabalho. E o exame cinético funcional, esse é um espaço muito grande para o fisioterapeuta. Nós temos hoje fisioterapeutas que só fazem pré-admissional, porque ele conhece o ambiente de trabalho, ele conhece cada posto, e daí avalia o trabalhador se ele tem condições de atuar dentro daquele trabalho, ou se ele precisa de acompanhamento por mais tempo, menos tempo nessa integração. Então, eu valorizo muito o pré-admissional, os periódicos, o retorno ao trabalho, a adaptação de função, na questão das pessoas os PCDs, né, com deficiência, precisam fazer integração, adaptação. Os ambulatórios na empresa, análise preliminar de risco tão importante agora que nós temos agora, eu acho que com o GRO, que a NR1 foi publicada, né, no início desse ano, a atualização, que é a gestão de riscos ocupacionais, a análise preliminar ela vai ser muito valorizada, mas ela sempre foi feita. Né? Sempre foi feita. Você precisa aprofundar, não precisa aprofundar, né? Então a gente precisa só agora interagir melhor e é um espaço que ampliou muito o nosso trabalho e vai ampliar muito mais. São desde a análise ergonômica, as intervenções, os projetos, pareceres técnicos para conforto ambiental, para conforto físico. Nós atuamos muito para especificação imobiliária, né? Enfim, a parte de treinamentos, programas de qualidade de vida, desde uma ginástica laboral, os ambulatórios de massagem, aos treinamentos das pessoas, as orientações individuais ou coletivas, a judicialização na área de perícia, né? Quer para ajudar a empresa com as evidências para evitar os passivos, quer para auxiliar a empresa nas questões de processos judiciais ou servindo um tribunal de trabalho também como um pedido judicial, ok? Então, nós temos até o serviço de integração com as equipes de qualidade de vida e principalmente no processo produtivo, que faz bastante parte. Bom, eu só queria colocar agora para vocês essa perguntinha. A gente fala assim, e agora, José? Como diz o nosso grande poeta, né, Vinícius de Moraes. Né? E agora, José? Quer dizer, nós já estamos normatizados, nós não precisamos mais brigar pelo A, pelo B. Está muito bem escrito quem nós somos. Agora, nós sabemos quem nós somos? Nós sabemos exigir? Então, a gente coloca o seguinte, a especialidade já está reconhecida e normatizada. Então, a gente só precisa ampliar os nossos espaços, mas ela está bem solidificada. Quais são os próximos passos que eu tenho que fazer? Capacitar os especialistas, não é verdade? Eu preciso me capacitar, eu preciso me aprofundar. A partir da especialidade, eu vou reconhecer o especialista. Quem é que reconhece o especialista? A Abrafit, a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, que através de uma prova, com parceria com o COFIT, ela reconhece esse especialista e registra,
né, no seu conselho de classe, a sua especialidade. Então é importante se capacitar e também fazer a sua prova, né, de reconhecimento. E abrir o mercado. Para abrir o mercado, nós temos que saber quem nós somos. Então, eu acho que eu preciso fazer uma revisãozinha com vocês, porque nós temos um reconhecimento da nossa habilitação, mas nós precisamos conhecer a nossa competência. A gente precisa fazer um trabalho sério, para as pessoas saberem que nós somos, não somos só operadores de cotidiano da cinética do movimento, nós somos gestores, né? Que interagem com os processos de trabalho. Nós conhecemos da administração de uma empresa, em função do qual os agentes são pessoas, né, humanos. E uma remuneração justa, que aqui eu queria abrir uma discussão bem importante para você sobre o nosso reconhecimento. O fisioterapeuta se valoriza muito pouco. A gente vem de uma formação muito assistencialista de cuidar do outro. A gente tem medo de cobrar o atendimento de uma pessoa que está sofrendo. A gente tem medo de colocar uma conta. A gente está tão preocupado com o sofrimento, a gente vai cobrar dinheiro, né? Só que a empresa, ela não está com essa preocupação. A empresa, ela vende e cobra. Você não consegue sair do supermercado com um pacote de arroz sem pagar, né? Então, assim, nós temos que aprender essa questão dessa relação, que é um momento diferente na fisioterapia do trabalho. Aí eu faço uma reflexão sobre valores. Os cursos de fisioterapia do trabalho, gente, em 99 nós tínhamos 188 faculdades, hoje nós temos 535. É demais, né? São muitas faculdades. Demais. Hoje nós temos 240 mil fisioterapeutas. A proporção é de 800 habitantes por fisioterapeuta, né? Então, realmente, o mercado, se você for pensar do fisioterapeuta generalista, da clínica, da assistência, do hospital, ele está muito, vamos dizer assim, não é saturado, mas está sobrecarregado. E o piso generalista? Eu tomei por base aqui no Paraná, né? Muda de estado para estado, porque isso é uma convenção coletiva do seu sindicato, ok? Junto com a Secretaria do Trabalho hoje, né? Mas aqui varia entre 2.573 e indo até 5.250, depende da sua função. Mas eu queria abrir um parênteses para vocês. Existe uma legislação de 94 que nós só podemos fazer 30 horas semanais. Nós não podemos fazer 40. Até podemos. Mas a empresa vai pagar hora extra, se houver um processo, ela vai perder. Porque você só pode fazer hora extra mais que 2 horas dia até metade do ano, ou seja, 6 meses. Nos 6 meses você não pode. Então, a gente precisa educar as empresas, né? E nossa carga horária são 30 horas. Ah, mas então eu vou ser contratado como um auxiliar, um analista de saúde. Ok, 40 horas, mas eu não posso fazer funções de fisioterapeuta. Eu não posso fazer uma avaliação cinética funcional. Eu não posso fazer uma avaliação biomecânica. Eu não posso fazer orientação do trabalhador. Né? Não posso fazer uma assistência. Porque isso é função do fisioterapeuta. E a minha carga horária máxima são 30 horas. Se isso vai mudar ou não, essa é outra conversa. Né? Bom, os cursos de especialização no Brasil. Esse ano nós estamos com 19 instituições no Brasil oferecendo cursos. Eu coloquei só os presenciais, porque eu acho que EAD ainda, você tem que provar que o curso é bom, né? A gente vê muito caça-níquel por aí. Mas nós temos, dentro do que a gente levantou básico hoje, 4.680 profissionais que fizeram a sua especialização em fisioterapia do trabalho. Essa é uma estimativa em 2019 que a gente fez uma pesquisa, ok? Segundo o IBGE, gente, nós estamos em 2019 com 33 milhões de trabalhadores CLT, apenas aqueles registrados em carteira. Em 19 milhões e 228 mil empresas. Só que as empresas, então, se você for pensar nesse contexto, nós temos 4.108 empresas para profissionais especialistas. Nós temos 7.051 trabalhadores para profissional especialista, para você atender. Só que daí eu fiz um filtro, porque nós temos as micro e pequenas empresas, né, que não contratam o fisioterapeuta com frequência. Geralmente são as médias e grandes empresas. Então eu puxei o filtro para vocês. Nós temos 1.734 empresas de médio e grande porte no Brasil, né? Do qual você tem, no mínimo, 370 empresas para você trabalhar com profissional. Um profissional. Entendeu? Às vezes você tem uma empresa com 500 pessoas, tem 3 profissionais que não dá conta. Né? Então, um espaço, um mercado muito grande para ser explorado da área de trabalho. Aqui eu fiz a projeção que é da Receita do mês de maio agora, que todo esse levantamento de vocês é bem atualizado, do número que eu passei para vocês. Hoje a faixa do fisioterapeuta do trabalho ainda está ridiculamente baixa. Ela parte do piso do generalista. Mas por quê? Porque você não exigiu ser contratado como especialista. Você tem que exigir, né? 6.770, geralmente está a média que o pessoal está ganhando.
Mas, mesmo assim, isso para aquele que faz a operacionalização, o trabalho do cotidiano, da gestão. Mas nós temos fisioterapeutas hoje, gente, são coordenadores corporativos, que coordenam o SESB, que coordenam, que fazem a parte de administração, tá? E também fazem a parte de gerência de saúde. Nós temos muitos fisioterapeutas que foram valorizados por sua visão macro, né? E hoje coordenam equipes grandes, e são aí na faixa que nós fizemos levantamento, entre 20 e 26 mil reais mensais, CLT. Estou falando de contrato só CLT, ok? Aqui existe uma fonte de pesquisa que foi feita recentemente sobre a nossa especialidade nesse site de profissões. Então, nós temos aí o fisioterapeuta trabalhando na área de orientações e adaptações de trabalho, em treinamentos, em integração, nos ambulatórios, nas empresas, nas academias para condicionamento morfopsicológico de reintegração ao trabalho ou de contato. Fisioterapeutas trabalhando com motivação, com treinamentos, trabalhando no corpo a corpo sobre as questões aí da tecnologia da informação, hoje em dia, que é um carro-chefe nosso. Os registros posturais de atividades, fazendo registros das análises ergonômicas, dos modos operatórios, trabalhando com a área de assistência social. Nós temos um fisioterapeuta trabalhando com programas de incentivo das empresas, né, na questão de responsabilidade social, integrando famílias. Aqui é um fisioterapeuta que está integrando a família toda sobre esse processo de conhecer a empresa, valorizar, né, os filhos, né, os familiares, valorizar o trabalhador. E daí eu queria colocar para vocês o seguinte: nós fazendo uma reflexão antes, durante e depois da Covid. Nós estamos num momento de uma pandemia. Claro que é horrível o que nós estamos passando, mas eu acho assim que às vezes a gente tem que dar uma freada e fazer uma reflexão. E o mundo está tendo que fazer reflexão. Então vamos fazer a reflexão da fisioterapia do trabalho, né? Antes da Covid, nós já tínhamos um reconhecimento. O fisioterapeuta ele já é reconhecido no mercado de trabalho. Ele já sentem falta quando ele não está próximo, ou a diferença, porque nós migramos da diretoria até a operação com tranquilidade, porque a gente tem esse corpo a corpo, a gente tem empatia, a gente chama de rapport com as pessoas, a gente cria esse vínculo com as pessoas de confiança, né? De segurança, de conhecer a sua dor, mas também de exigir que você faça o certo, da forma que você levanta um peso ou que você organiza o seu posto de trabalho, né? Então, ensinar o certo e errado. Mas aí, durante essa Covid, nós tivemos 2 momentos que a gente tem presenciado. Eu trabalho no corpo a corpo, eu também estou em empresas, né? No primeiro momento, as empresas pensaram em interromper os contratos, em demitir, reduzir salário, porque agora a gente não vai pensar em prevenção, em ergonomia, as pessoas estão trabalhando na prevenção da Covid. E o fisioterapeuta está na questão musculoesquelética, então não envolve muito. Opa, estou vendo errado, né? Estou olhando pelo olhar errado, né? Olha a nossa experiência, olha a nossa confiança, olha a nossa rede de relacionamento. E as empresas começaram a fazer uma reflexão. Estou falando por causa dessas conversas que nós tivemos com os colegas e com as empresas com as quais nós temos parceria. E eles viram que nós somos grandes parceiros. Então, o que aconteceu? Agora nós estamos até sobrecarregados de tanto trabalho. No segundo momento, envolvimento da orientação, da distribuição, da taxa de ocupação, né, da reorganização dos postos de trabalho nesse momento de crise. E depois da Covid, o que nós temos, gente? Nós vamos ter muito mais trabalho. Infelizmente, nós vamos ter muita queixa, muita doença, muito afastamento, muito processo judicial. 2021 ele espera com uma sobrecarga muito grande, uma forma de trabalhar diferente. Então, nós já temos que fazer as evidências agora, fazer a prevenção, cuidar dessas pessoas e acompanhar essas pessoas para minimizar, né, os efeitos do pós-crise. E o futuro é agora. Essa mensagem que eu tenho que dizer para vocês é que é agora que nós temos que fazer as mudanças, é agora que a gente tem que modificar, que a gente tem que estar lá na frente, fazendo agora. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu acho que a gente pode voltar aqui a nossa fala. Desculpa me delongar, eu extrapolei um pouco no horário, né? E passo a palavra agora para a colega Manuela, por favor. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito bem colocado, como a professora Lucimara falou, a respeito da situação do Covid. Esse final da fala dela é realmente a realidade que a gente tem nas indústrias alimentícias, né? Eu, como trabalho em uma empresa do ramo frigorífico, então a gente vivencia na pele isso.
né? No primeiro momento, os ergonomistas, os fisioterapeutas do trabalho foram meio deixados de lado, né? Assim que começou a Covid, porque realmente a ergonomia naquele momento, fazer a prevenção, fazer uma melhoria ergonômica não era o foco, né? O foco era proteger os trabalhadores. E a gente acabou um pouco esquecidinho, até que entenderam que a gente poderia ter uma contribuição bastante significativa. Obviamente a rotina mudou, né? A gente está atuando bastante dentro de ambulatório, né? Ajudando outras áreas, né? Enfim, para que não sobrecarreguem essas áreas, mas também apareceram demandas muito voltadas para a ergonomia. Por exemplo, os casos que vão se positivando, como que vão identificar as pessoas que estão em volta, né, dessa pessoa que é positiva, dentro, por exemplo, de uma desóssea, né? Quem conhece mais ali, a profundo? Quem que é o profissional da área da saúde que conhece o chão de fábrica também? É o ergonomista, é o fisioterapeuta do trabalho, é ele que conhece cada posto de trabalho, é ele que estudou e trabalhou em cima de cada posto para que eles estejam adequados, mas também conhece as pessoas que estão atuando neles. Então, nesse momento, o rodízio de função, que é bem comum dentro da área frigorífica, para quem trabalha com isso já entende, que é para justamente a gente evitar trabalhos com repetitividade, transporte, manuseio de carga, enfim. Houve a ideia de redimensionar tudo isso para evitar o trânsito de pessoas, a identificação dessas pessoas. Quem que vai buscar isso? Para fazer essa busca ativa que é tão importante, quem está positivado, quais são as pessoas que estão em volta, é o ergonomista, é o fisioterapeuta do trabalho, né? É ele que está ali naquele momento, que conhece melhor, que pode auxiliar o pessoal do SESM, o pessoal do ambulatório, o pessoal que está fazendo a pesquisa epidemiológica, né? Além disso, os locais de pausa, né? A gente sabe que em cima da NR36 e do artigo 253 da CLT é muito importante que aconteçam essas pausas, as pausas térmicas para quem é da área fria e as pausas psicofisiológicas para quem é da área quente, né? E como ela deve acontecer? Algumas indústrias, né? Elas acontecem dentro da indústria, não, vamos dar um jeito de trazer esses funcionários para a área externa, para que eles estejam em um momento arejado, redimensionar a situação dos locais onde eles vão se sentar, né, evitar aglomeração, né, fazer um escalonamento dessas pausas para que não tenha um trânsito muito grande entre as pessoas se encostando, as pessoas estando tão próximas, onde a gente deve evitar essa aglomeração, né? É importante também voltando ainda nos rodízios, a flexibilização deles. Óbvio que a gente tem tarefas mais críticas, onde eu acredito sim, deve continuar, mas outras tarefas, de repente, a gente pode evitar e diminuir esse grande número de pessoas rodiziando por grupos menores, mais fixos, onde a gente sabe quem vai estar em contato com quem. E se acontecer uma contaminação, fica mais fácil de identificar. Então, a busca ativa é muito importante o papel do fisioterapeuta nessa hora. Além disso, o trabalho de orientação, né? Tá dentro a gente tem uma empatia, a gente tem uma simpatia também com as pessoas que estão trabalhando dentro das fábricas e a credibilidade é muito grande. Então, o que o economista, que está sempre no chão de fábrica, vai falar para eles, vai conversar, vai pedir, orientar, isso tem bastante valor e tem uma resposta bem positiva, né? A questão do dimensionamento. Pessoal, quem pode dimensionar melhor uma linha de produção, colocar melhor as pessoas adequando a 1 metro, 1,5 metro de distância? Como fazer essa barreira física, se for a necessidade? Ajudar o pessoal da segurança, né, a entender isso, né, trabalhar junto com o SESMIT para que todas essas demandas que vêm justamente do plano de contingenciamento para evitar toda essa contaminação aconteçam com o tempo sem que interfiram diretamente na produção, porque a gente é uma empresa
essencial, a gente alimenta as pessoas, não tem como parar, né? Nós todos precisamos nos alimentar e é importante que essas pessoas que estão lá dentro continuem com saúde. Elas saem da casa dela com saúde e retornem para a casa dela com saúde, né? Então, essa é a importância também do fisioterapeuta do trabalho ali, né? É importante também identificar as tarefas onde não é possível fazer esse dimensionamento. E como vai fazer essa proteção? De repente, escalonar, né, reduzir, ajudar na redução de número de colaboradores, diminuir jornada, será que isso é possível? Né? Trabalhar de uma maneira mais adequada junto à empresa e preservando esses colaboradores. Né? A gente passou por uma situação onde a gente teve que, sim, redimensionar. Nós temos desossa de 600 funcionários dentro. Como que a gente faz com tanta gente lá dentro, né? Então, tem que fazer um redimensionamento, tem que contribuir com isso, né? E convencer, inclusive, aos nossos líderes, né? A toda a liderança, a diretoria, que é muito importante que isso venha, né? Ser seguido, né, que esse plano de contingência é tão importante para que não haja maior disseminação entre os colaboradores. Lembrando que é um ambiente frio, que é um ambiente fechado, né, que a gente precisa cuidar, né? Que a gente tem também adequações físicas que a gente pode fazer, por exemplo, os bebedouros, né? Não ter contato com a mão, juntar com o pessoal da manutenção e desenvolver um bebedouro onde a gente acessa com os pés, por exemplo, né? Mesmo que use o copo plástico, né? Que algumas unidades estão sendo exigidos, mas que não toque, né? Porque afinal de contas a mão é um dos maiores veículos de contaminação, né? Enfim, entre tantas demandas, olha só o papel do ergonomista e do fisioterapeuta do trabalho nesse momento, né? Com uma empresa de frigorífico. Então, o esquecidinho que estava um pouco agora está tão grande, né? A nossa contribuição também muda, né? Porque a gente tem essa questão de ser cuidador, né? O estar cuidando das pessoas. Então, a visão agora para o futuro é que a gente sim vai ter bastante trabalho, muito bem colocado, porque esses postos de trabalho, como o novo normal, né? Esse novo normal, eles já não vão poder ser como eram antes. Então, a gente vai precisar trabalhar em cima disso, trabalhar com a conscientização das pessoas, seguir se cuidando, né? Então, eu enxergo um futuro bastante promissor dentro das indústrias alimentícias do fisioterapeuta do trabalho, do ergonomista, né? Enfim, no geral, com a experiência que a gente teve, eu fiz uma pesquisa entre os fisioterapeutas, alguns do Brasil, mas aqui principalmente na região centro-oeste, qual era a percepção deles. E foi justamente isso. A princípio, um pouco deixado de lado e agora sobrecarregados com tanta coisa para fazer, né? Quanta coisa apareceu que é de importância do fisioterapeuta. Então, não desanimar é muito importante. A gente teve um momento em que todos estavam apreensivos, com medo e desanimados. E agora não, está todo mundo retomando energia e se protegendo para que tudo isso siga, né, acontecendo, com a redução, obviamente, que vai acontecer de casos e a proteção sempre em primeiro lugar. Então, nós, fisioterapeutas do trabalho, nós ergonomistas, temos um papel importantíssimo durante essa pandemia e depois vai ter muito trabalho para fazer, mas muito mesmo, né? E eu deixo aqui a minha contribuição com a parte da indústria alimentícia, né, de abate de animais, né, de processamento de carne, produção de hambúrguer. Temos muitas coisas importantes para fazer lá dentro. Então, eu deixo minha contribuição aqui com vocês e agradeço a oportunidade. Muito bom. Minha vez agora? Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar,
agradecer a Lucimara e a Cíntia pelo convite de participar desse workshop da Inspirar. Foi assim uma chuva de conhecimento que eu tive agora, tanto da fala da Lucimara quanto da fala da Manuela. Lucimara, você deu tantos insights aqui para mim falando da história da fisioterapia e coisas que eu não sabia, assim, eu não tinha a menor ideia, e que realmente você trouxe, que foi fantástica. E a Manuela trazendo toda essa experiência aí real do frigorífico, e traz para a gente aí tudo que a gente pode fazer, tudo que o fisioterapeuta do trabalho pode fazer. Realmente é algo único e de poucas profissões. Poucas profissões podem dizer que podem atuar dessa maneira como nós podemos atuar agora. Então, agradecer a vocês aqui que estão compartilhando o conhecimento e agradecer a todo o público que está aqui assistindo a gente. Eu fui convidado para falar um pouco de empreendedorismo, né, na área da fisioterapia do trabalho. E eu vou dividir aqui minha fala em duas partes. Uma muito rápida, introdutória, de uma breve fundamentação, e outra, alguns pontos que eu gostaria de ter ouvido quando eu fui empreender. Eu comecei a trabalhar dentro da área de fisioterapia do trabalho em 2000, no ano 2000. Então já se passaram 20 anos. Comecei batalhando muito, assim como todos vocês fizeram ou vão fazer. E hoje eu atendo mais de 70 cidades no Brasil e 17 países em todo o mundo com a nossa área da fisioterapia do trabalho. Então, eu quero trazer um pouco para vocês aqui de algumas lições que eu aprendi. São 10 lições que eu vou pontuar rapidamente para a gente não prolongar muito aqui, mas do que eu aprendi durante essa jornada com a fisioterapia do trabalho. Então, a primeira coisa é que eu queria trazer uma teoria que chama de teoria da potência. O que é a teoria da potência? É uma teoria que vem do Aristóteles. Eu não vou ficar aqui com muito filosofia para vocês. Eu sou formado em filosofia também, né, para quem não sabe. Então, mas eu não vou ficar com muito filosofia aqui para vocês. A teoria do ato da potência do Aristóteles diz o seguinte: que todo indivíduo, todo ser que existe, ele já existe em ato. Todo ser é alguma coisa. Mas todo ser também é aquilo que ele pode existir em potência. Daí que veio a palavra do potencial, né? Essa pessoa, ela tem o potencial para ser algo, ela tem o potencial para atingir alguma coisa. Então, todo ser, além dele ser em ato, além dele ser aquilo que ele também é um ser em potência. E esse ser em potência é a causa final de cada pessoa ou de cada objeto. É a razão para aquilo existir. Então, tudo tem uma razão para se existir. Todas as coisas, para Aristóteles, elas tinham 4 causas principais. A primeira causa era a causa material. Então, é a do que a coisa é feita. A segunda coisa era a causa formal, ou seja, a forma daquilo. Aquilo tem uma forma e dá a unicidade daquilo que é. Então, vamos pegar, por exemplo, uma estátua de mármore de um homem. Ela tem uma causa material, que é o mármore. Ela tem uma causa formal, que ela tem a forma de um homem. Ela tem uma outra causa que chama de causa motora, que é o princípio do movimento, ou seja, um artesão foi lá e esculpiu aquilo como uma estátua de mármore. E, por fim, ela tem uma causa final, que é a razão daquela estátua de mármore existir, que é a contemplação. Pensando nisso, em um determinado momento da minha carreira, em 2003, eu comecei a refletir de que eu era muito mais um profissional da doença e não um profissional da saúde, né? Nós aprendemos na fisioterapia, durante a faculdade, durante toda a pós-graduação que você faz, etc., que você é um profissional da saúde. Mas, no entanto, eu me via somente cercado de doença e somente cuidando de doença. Na faculdade, você aprende a saúde através da doença. Você aprende o movimento através de um cadáver. Você aprende a anatomia de um vivo através de um cadáver. Então, nós vivenciamos a doença para poder falar da saúde. Eu queria transformar aquilo, né? E foi quando eu pensei que a fisioterapia do trabalho poderia me dar essa transformação. A fisioterapia do trabalho foi o que me deu essa causa final, essa minha razão de existir, né? Para que o Ricardo foi feito? Eu pensei, eu fui feito para trabalhar com a fisioterapia do trabalho. Então, dentro das lições que eu gostaria de discutir rapidamente com vocês aqui,
A primeira é justamente trazer esse aspecto da sua causa final, né? E pensar da seguinte maneira: você, como fisioterapeuta, como fisioterapeuta do trabalho, você tem que responder primeiramente a questão: como você quer contribuir com o mundo? Essa é a primeira questão que todo empreendedor tem que fazer. Se você quer empreender dentro da fisioterapia do trabalho, você tem que pensar como eu, como fisioterapeuta, empresário, fisioterapeuta do trabalho, posso contribuir para o mundo. Que problema eu quero resolver? Então, eu sempre direciono as pessoas a formular uma frase, por exemplo, que é uma frase assim: eu ajudo, então eu, verbo, pode ser ajudar, melhoro, desenvolvo algo para alguém para alcançar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, por exemplo, Ricardo, eu ajudo empresas a melhorar a performance, reduzindo os riscos de saúde ocupacional. Então, perceba que se eu chegar em uma empresa, se eu chegar para qualquer pessoa na rua e falar assim: eu faço ginástica laboral, por exemplo, ou eu faço ergonomia, as pessoas já vão me colocar dentro de uma caixa do que é a ginástica laboral. Vou pensar: o Ricardo é aquele cara que fica lá na frente dos trabalhadores dando exercícios. Já me colocaram numa caixa junto de um monte de outros profissionais. Mas se eu quero empreender, eu tenho que ser único, eu tenho que pensar que problema eu quero resolver, como que eu contribuo para o mundo. Então, eu não sou o profissional da ginástica laboral. Eu sou o cara que ajuda empresas a reabilitar os seus colaboradores com uma redução drástica de horas perdidas com médicos e com fisioterapia. É esse o palavreado do empreendedor. Então, nós, dentro da fisioterapia do trabalho, podemos pensar muito mais em como que nós estamos contribuindo para a empresa. A partir desse momento, a empresa vai olhar para você com outros olhos e falar: opa, eu gostei desse cara aqui. O que esse cara faz? É que ele ajuda a empresa a melhorar a performance da empresa, reduzindo o risco de saúde ocupacional. Eu quero saber o que esse cara está fazendo. Como eu faço isso? Através da ergonomia, da ginástica, através de palestras, através de tudo que é da fisioterapia do trabalho. Mas eu posso trazer isso com um olhar muito diferente para aquele cara que é da empresa. Segundo aspecto que eu gostaria de dizer é de que os empreendedores eles devem sempre pensar em como melhorar aquilo que já existe. A Lucimara falou bastante sobre isso. Se vocês pegarem a fala da Manuela, a fala dela foi sobre isso, melhorar o que já existe. Como que nós, fisioterapeutas do trabalho, podemos agregar valor ao nosso cliente? Nós vamos agregar o valor ao nosso cliente quando a gente ouvir a dor desse cliente. Então, ouça a dor dos clientes, ouça a dor do trabalhador, ouça a dor do empresário, e mostre como você pode resolver o problema daquele cara. A Manuela trouxe o caso completo aqui para a gente, de como ela ouviu a dor do que acontecia no frigorífico e ela, como fisioterapeuta do trabalho, está resolvendo um problema que antes eles nem imaginavam que o fisioterapeuta do trabalho poderia fazer. Eu hoje atuo numa empresa de logística, que é a maior empresa de logística do mundo. Eu gerencio todos os sites deles no Brasil. Estamos iniciando agora esse mesmo processo nos outros sites da América Latina. E quando eu fui falar com eles, eles falaram assim para mim: olha, nós queremos implementar um programa, que era um programa de gerenciamento de atividades relacionadas à ergonomia, e nós já tentamos no passado por 2 vezes e não deu certo. As 2 vezes nós começamos e as 2 vezes falhou. Quando eles falaram isso, eu ouvi a dor dos caras. Falei: então diz para mim o que é que deu errado, como deu errado, porque eu sou o cara que vou resolver o problema para vocês. Então, entenda a dor do seu cliente, aprenda a ouvir a dor do seu cliente e pensar em como você pode melhorar aquilo que já existe dentro do seu cliente. Essa vai ser uma nova pegada para todo mundo que quer empreender dentro da fisioterapia do trabalho. O terceiro aspecto é de que nós precisamos ter um conhecimento profundo dentro da área. Não adianta nós falarmos em fisioterapia do trabalho se nós não nos especializarmos em fisioterapia do trabalho. E depois disso, se nós não entendermos nossos pontos fortes e pontos fracos e buscarmos cada vez melhorar dentro dos pontos fracos. A Inspirar, por exemplo, tem ali a especialização em fisioterapia do trabalho. Tem que buscar esse tipo de conhecimento. As pessoas têm que buscar o conhecimento dentro da área. Eu trabalho com qualidade de vida, trabalho com muitas empresas em gestão de qualidade de vida. Eu sou um gestor hoje de programas de qualidade de vida em várias empresas.
Só que para eu conseguir fazer isso, eu tenho que entender o que é qualidade de vida. Se eu não entender o que é qualidade de vida, eu não posso gerenciar esse programa. Muitas empresas reduzem a qualidade de vida a um ou outro programa e não entendem a qualidade de vida como um processo, não entendem todos os componentes da qualidade de vida, que vai desde a condição de vida do trabalhador até as condições de trabalho daquele trabalhador, até os processos que você vai criar para ele, seja um processo de ginástica laboral, por exemplo, seja um processo de quick massage. Tudo isso vai envolver o seu olhar dentro de um programa de qualidade de vida. Então, nós precisamos ter o conhecimento profundo dentro da área, caso contrário, nós não vamos conseguir desenvolver da maneira ideal como deveríamos. O quarto aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: eu sempre ouço muitas pessoas, muitos profissionais dizendo assim: o mercado está prostituído. Poxa, o mercado, eu cobro um valor de R$200 a minha hora e tem o cara que cobra R$50. E aí eu não consigo trabalho por conta disso. Eu cobro R$900 minha análise ergonômica e tem um cara que está cobrando R$100, eu não consigo por conta disso. Quando eu ouço isso, eu tenho vontade de arrancar um pouco meus cabelos, porque é o seguinte: qualidade não se resume em ser bom tecnicamente. Você pode ser uma pessoa muito boa tecnicamente, você tem que ser. Isso é base fundamental. Você tem que ser muito bom tecnicamente. Mas se eu falar aqui em ginástica laboral, se eu falar aqui em uma perícia, se eu falar aqui em uma análise ergonômica, eu estou falando de um produto para a empresa. Para o empresário, eu estou falando de um produto, que é um commodity. É como se eu estivesse comprando um saco de arroz. Então ele vai olhar, bom, ginástica laboral, quanto você cobra? Ah, eu cobro 50. E você, quanto você cobra? Ah, eu cobro 100. Bom, então vou ficar com o cara que cobra 50. É só um produto, é um saco de arroz, ginástica laboral. Eu vou no cara que faz mais barato. Como, então, que nós podemos mudar isso? Você precisa buscar agregar valor àquilo que você está desenvolvendo. Como fisioterapeuta do trabalho, você não tem que ser só bom tecnicamente, você tem que saber como você agrega valor a isso que você está fazendo. Qual é a sua proposta de valor que você está criando? Eu penso na qualidade não somente como o aspecto técnico, que é o básico de todo mundo, mas a qualidade é você ter uma boa técnica e entregar aquilo no menor prazo possível com o melhor preço e com o maior valor agregado. Isso é você ter qualidade. Então, quando você olhar a fisioterapia do trabalho, pensando que você vai, fazer a análise ergonômica, você vai fazer a ginástica laboral, ou você vai fazer uma palestra, porém, aquilo traz valores agregados, para o empregador, aquilo fica com melhores olhos. O que isso quer dizer, esse valor agregado? Existe uma diferença entre o que é chamado de good to have ou o que é good for business, ou o que é bom de se ter e o que é bom para o negócio. A grande sacada está em mostrar como a fisioterapia do trabalho, como o seu serviço pode ser bom para o negócio e não só um negócio legal da empresa ter. Todas as crises que nós tivemos nesses últimos anos, né? Vocês teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, depois a crise de 2014 aqui no Brasil, nós temos essa pandemia que gera uma grande crise. Eu não perdi nenhum dos meus contratos. Por quê? Porque quando eu desenvolvo um programa de ginástica laboral, um processo de ginástica laboral, que aliás eu não chamo de programa, para mim é um processo, porque programa tem começo, meio e fim. Processo ele nunca acaba. Processo tem melhoria contínua. E eu coloco isso dentro do meu processo de ginástica laboral, por exemplo. Então, quando eu olho o meu processo de ginástica laboral, eu penso, como que eu posso fazer com que isso seja bom para o negócio? Então, eu sei que, por exemplo, em 3 a 4 meses, eu consigo reduzir, com a maneira que eu implemento um processo de ginástica laboral, pelo menos 20% de todo o total de queixas osteomusculares dos trabalhadores. Isso é um dado que eu tenho de todos os processos que eu já instalei. Eu sei que eu consigo fazer. E aí, quando eu falo isso para o empresário, cresce o olho dele. Quando eu faço uma análise ergonômica do trabalho, eu sei que eu consigo fazer melhorias em que eu vou melhorar o tempo de processo, ao mesmo tempo que eu reduzo o risco ocupacional. Então, eu agrego valor. Eu estou mostrando por que a análise ergonômica é boa para o negócio e não só algo legal de se ter. A minha quinta asserção aqui é de que você tem que ser bom, então, de uma forma que eles não possam ignorar aquilo que você faz.
Se você trouxer dentro dos seus processos de ergonomia, por exemplo, melhorias no processo, dificilmente qualquer diretor vai ignorar o que você está fazendo. Se você trouxer um processo de ginástica laboral em que você consegue mostrar a redução nas queixas osteomusculares, dificilmente um gestor vai deixar de olhar para você. Se você conseguir mostrar como o seu processo de palestras e treinamentos está realmente modificando o comportamento das pessoas em números, dificilmente um diretor vai deixar de olhar para você como ele deveria olhar. Ele não vai mais te ignorar. Então, se você tem um ambulatório de fisioterapia, se você consegue mostrar no seu ambulatório de fisioterapia o quanto que você conseguiu fazer com que as pessoas retornassem ao trabalho ao invés de se afastarem, você está mostrando como você está agregando no processo. Eu fiz um trabalho com ambulatório de fisioterapia numa multinacional e nós conseguimos mostrar o seguinte: eles tinham todos os trabalhadores que tinham uma queixa osteomuscular, quando eles iam para o ambulatório, esse cara era direcionado diretamente para o hospital, era a política da empresa. Foi para o ambulatório, era direcionado para o hospital, 100% deles. Quando nós colocamos o ambulatório de fisioterapia, super simples, de baixo custo, nós fizemos com que 98% desses caras voltassem para o trabalho. Depois do tratamento, então, assim, ele fazia o tratamento ali, uma sessão de 30 minutos, 40 minutos com o fisioterapeuta, voltava para o trabalho. Então, olha só o quanto de redução, o quanto nós conseguimos reduzir de horas que essas pessoas ficavam ausentes do trabalho por estar indo para o hospital. Então, tanto de afastamento que a gente conseguiu reduzir por conta de um ambulatório de fisioterapia. Quando eu mostro isso, eu mostro que esses caras não vão conseguir me ignorar lá dentro. Sexta coisa é: você vai falhar. Não tenha dúvidas que você vai falhar. Quando nós conversamos, a gente estava conversando aqui no começo com a Cíntia, a Lucimara, e nós falamos que nós devemos nos dar a oportunidade de falhar quando a gente está aqui no home office, quando a gente está utilizando esse meio virtual, né? Que a gente clica um botão, erra, etc, etc, e a gente tem que se dar a oportunidade de falhar. Então, não tenha dúvida, você vai falhar durante o meio do caminho. E essa falha vai ser um aprendizado para você. Então, não se preocupe, porque as falhas vão acontecer, é normal. E você tem que pegar essa falha e aprender. E aprender com aqueles que já falharam. Eu, por exemplo, quando o primeiro projeto de ginástica laboral que eu apresentei na minha vida para uma empresa, eu fiz um projeto maravilhoso. Ele tinha 14 páginas do projeto, falava tudo o que era ginástica laboral, quais os tipos de ginástica, todas as melhorias que nós poderíamos proporcionar, etc. Era um projeto maravilhoso, 14 páginas, quase um capítulo de livro falando de ginástica laboral. A primeira empresa que eu fui apresentar, eu apresentei aquilo para um diretor de RH. Ele fez assim, deixa eu ver se eu tenho um caderno aqui para mostrar para vocês como o cara fez com o meu projeto de ginástica laboral. Ele pegou o meu projeto, abriu, fez assim: ginástica laboral. Benefício, aqui, investimento. Ele foi direto lá na última página, sem nem olhar absolutamente nada do que eu tinha escrito a respeito do projeto de ginástica laboral. Foi quando eu entendi que nenhum diretor, nenhum gerente tem tempo a perder e que tem certas coisas que vão só encher linguiça dentro daquilo. Então, a gente vai tendo aprendizados, nós vamos falhar, e essas falhas são completamente normais. Meu sétimo ponto é que você precisa entender onde você está, para onde você quer ir e o que você precisa para isso. Lá atrás, antes de eu começar a trabalhar em empresas ao redor do mundo, eu tive isso como objetivo. Eu comecei a cultivar isso e eu estabeleci isso como meta. Eu estabeleci uma meta para mim de que eu teria o meu primeiro cliente internacional em 2014. E eu consegui meu primeiro cliente internacional em 2014. Só que eu estabeleci essa meta. Para fazer essa meta, eu tive que fazer um plano de ação. Nós estamos, quando o pessoal aqui da fisioterapia do trabalho, que é ergonomista, todo mundo estabelece um plano de ação para ergonomia, certo? Por que você não estabelece um plano de ação para a sua carreira? Eu tenho meu plano de ação estipulado todo ano do que eu quero fazer pessoalmente, do que eu quero fazer para a minha empresa. Então, assim, nós temos que buscar essa mesma prática. O cara que quer empreender na fisioterapia do trabalho, ele tem que levar isso a sério. Ele tem que levar isso como qualquer gestor leva. Então, nós temos que estipular metas, nós temos que estipular um plano de ação. Caso contrário, a pergunta que vai ficar é: foi sorte ou juízo?
Ou seja, aquilo aconteceu porque você deu uma baita sorte de que tinha acontecer, ou foi juízo, você realmente planejou e aquilo aconteceu pelo seu planejamento. Sorte, uma ou outra coisa vai dar certo. Agora, juízo, se você planeja, você vai conseguir fazer com que aquilo aconteça. Hoje mesmo eu tive um caso, um cliente de uma empresa me ligou e ele disse que ele queria dar baixa, ele não estava entendendo como mexer num sistema, precisava dar baixa num posto de trabalho, que ele teve uma melhoria ergonômica. E aí, legal, falei, qual foi a melhoria ergonômica? Nós terceirizamos o posto não está mais aqui, nós tiramos o posto, ele foi terceirizado. Falei, pô, legal, né? Olha só, isso foi sorte ou juízo, né? Você está tendo uma melhoria ergonômica, na verdade você não está tendo melhoria nenhuma, o teu posto foi embora. Não foi uma melhoria que você fez no posto de trabalho, foi pura sorte, que o processo mandou o posto embora, e aí ele está dizendo que melhorou a ergonomia do posto de trabalho. Então, assim, para a nossa carreira, para quem quer empreender, você não deixe as coisas acontecerem pela sorte. Entenda onde você está, qual que é o seu panorama atual, entenda para onde você quer ir, em números, entenda para onde você quer ir e o que você precisa para chegar lá. Quantas empresas eu quero atender? Quanto de dinheiro eu quero ganhar? O que eu preciso para conseguir chegar ali? Então, entenda este processo que fica mais fácil para você empreender. Obviamente, conhecimento sem ação é inútil. Essa é a minha 8ª fala para vocês. A atitude, eu sempre digo para as pessoas que querem empreender na fisioterapia do trabalho, eu digo, a atitude determina a altitude. Se você estiver deitado no chão, você tentar olhar as coisas, você vai olhar as coisas muito por baixo. Se você esticar um pouquinho o seu tronco, você já vai ter uma visualização melhor. E se você ficar de pé, você consegue, obviamente, ver o panorama como um todo. Só que para isso você precisa ter a atitude de se levantar. Então a atitude vai determinar você chegar lá. Não se preocupe em fazer as coisas perfeitas. Muitas pessoas buscam a excelência logo na primeira vez. Não tente, não é necessário você buscar excelência na primeira vez. Você vai falhar. O importante é que você busque ação. Você tem formação, tem conhecimento em fisioterapia do trabalho, conhece os seus maiores acertos, erros, os pontos fortes, fracos, estabeleceu o seu plano de ação, faça aquilo acontecer, vai para cima. Como a Lucimara falou muito bem, eu tinha preparado esse mesmo dado, Lucimara, olha que acho que foi transmissão de pensamento. Nós temos 240 mil fisioterapeutas no Brasil e 20 milhões de empresas no Brasil aproximadamente. Se você pegar o dado que a Lucimara trouxe para a gente aqui, tirando as micro e pequenas empresas, nós temos aí 370 empresas por profissional. 370 empresas por profissional. Olha o tanto de empresa que nós temos à nossa disposição. Então, não podemos ser míopes na fisioterapia do trabalho e só enxergar o básico. Enxergue aquilo a mais que você pode fazer. Onde eu posso agregar valor? A Covid-19 mostrou isso. A Manuela trouxe um baita de um exemplo de como nós, fisioterapeutas, podemos agregar valor e deixar de enxergar só o básico. Como que as novas tecnologias estão entrando para a fisioterapia do trabalho? Olhe para isso. Se você buscar isso, você vai ser um inovador do mercado, sem sombra de dúvidas. Meu item 9 é de que nós devemos ter habilidades sociais. O fisioterapeuta do trabalho é muito bom nisso, né? O fisioterapeuta, de forma geral, ele é muito bom em ter habilidades sociais por todo o trabalho de atividade social que é a reabilitação quando nós fazemos. Mas existe dentro da mentalidade da maioria das profissões, que é uma mentalidade competitiva e que isso pode minar, de certa forma, a fisioterapia do trabalho. E nós não devemos deixar isso acontecer. Por exemplo, eu tenho empresa, a Lucimara tem empresa, a Cíntia que está aqui tem empresa, porém nós estamos aqui dentro da mesma mesa. Nós estamos aqui conversando. Eu tenho colegas da fisioterapia do trabalho, colegas ergonomistas, colegas da ginástica laboral, que nós trocamos ideias por telefone para saber como que eles estão atuando, o que que eles estão fazendo, como que eles fizeram em tal projeto, naquele projeto, quanto eles estão cobrando. Então, nós trocamos essas figurinhas. Pensa, tem 370 empresas para cada um de nós. É muita coisa, você não vai dar conta de atender tudo isso. Então, é esse tipo de competição que às vezes se estabelece dentro de algumas profissões,
é realmente uma competição burra. Você tem que, obviamente, honrar o seu competidor, e falando competidor de uma boa maneira aqui, aquela outra empresa, você é um empresário, você abriu sua empresa, honra a empresa que está ali do seu lado. Trate essa empresa que está ali do seu lado, leve essa empresa que está ali do seu lado a sério e estabeleça contatos. Eu, até agora, nunca me arrependi e nunca tive problema algum de estabelecer esses contatos. Muito pelo contrário, todos esses contatos só fortaleceram essa rede de contatos que eu tenho. Então, fica aqui minha dica de número 9, de você estabelecer habilidades sociais dentro da fisioterapia do trabalho. E, por último, 10º, voltando à minha primeira fala, não se preocupe em ser bem-sucedido. Não é essa a preocupação que você tem que ter. Você tem que se preocupar em ser significante. E lá atrás, voltar e lembrar por que você começou. Lembrar que você é uma pessoa em potência. Lembrar que você tinha sonhos, objetivos, e se você não desempenhar os seus sonhos, os objetivos seus, você vai acabar trabalhando para alguém para fazer os sonhos, os objetivos dessa outra pessoa. Então, se você quer empreender dentro da fisioterapia do trabalho, eu acho que você não tem que se preocupar com a remuneração. A remuneração é consequência. Eu amo o que eu faço, eu tenho uma empresa hoje que fatura mais de 7 dígitos no ano. Então, essa remuneração que a minha empresa tem hoje é uma remuneração porque eu não fiquei preocupado em ser bem-sucedido. Eu fiquei preocupado em agregar valor e em trazer alguma resposta para algum problema que acontecia dentro da fisioterapia do trabalho. Para finalizar, eu queria dizer, então, que eu fiz um trabalho na Índia. Eu faço trabalho em diversos países do mundo, né? Trabalho nos Estados Unidos, no México, na Alemanha, na Polônia, na França, China, Índia. Eu estava na Índia fazendo um trabalho e na Índia eles têm assim uma veneração muito grande pelas pessoas que vão lá ensinar. E eu fiquei 2 semanas na Índia e eu dei muitos treinamentos para engenheiros indianos. Inclusive, há 2 semanas eu dei um treinamento virtual assim para 89 engenheiros da Índia. E eu estava lá na Índia e trabalhando com um processo de ergonomia, implantação de um processo de ergonomia numa empresa e ensinando os engenheiros a respeito da ergonomia. E quando eu acabei as 2 semanas lá, eles vieram para mim e falaram: Ricardo, nós temos aqui uma árvore, uma muda de árvore, e nós gostaríamos que você plantasse essa árvore aqui na nossa empresa. Nós vamos colocar o seu nome aqui na árvore, né, dizendo que essa árvore foi plantada por você, em homenagem a você por ter nos ensinado tanto durante essas 2 semanas. Então, para mim, foi uma das maiores homenagens que eu já tive na minha vida, acho que é a maior homenagem que eu já tive na minha vida. Essa planta na Índia, em que eu plantei essa árvore, há 2 anos, eles tiveram um tornado na Índia. E, inclusive, nessa cidade passou o tornado e ele destelhou completamente essa empresa. Ela ficou por 4 dias sem funcionar, porque ela estava inundada, tiveram que fazer todo um processo de limpeza, telhar a empresa novamente, demorou 4 dias para restabelecer tudo. E quando aconteceu isso, eu liguei para os meus colegas indianos perguntando como eles estavam, e o meu colega indiano disse: Ricardo, agora está tudo bem, você quer uma curiosidade? O tornado passou por aqui e não aconteceu nada com a sua árvore. Eu acho que a sua árvore ela tem uma boa raiz, porque outras árvores foram arrancadas e a sua árvore não foi arrancada. Então fica aqui para vocês a mensagem de que, se vocês quiserem ser bons fisioterapeutas do trabalho, aqueles que querem buscar empreender dentro da fisioterapia do trabalho, precisam tornar as suas raízes sólidas. Quando você torna a sua raiz sólida, você consegue, sem sombra de dúvida, dar frutos. Então, de acordo com a teoria do ato e da potência, você existe em potência, então seja essa potência, seja esse potencial que você tem dentro de você. Obrigado. Maravilhoso. Maravilhoso ouvir profissionais com tanta história, com tanta experiência e com essa garra, com essa vontade de lutar, de vencer e mais
mais do que tudo isso, ensinar, né? Estou muito feliz, eu percebi aqui na nossa movimentação das pessoas que entraram, não saíram, estão com a gente até agora, isso mostra né, a importância de cada voz, né, de cada palestrante, do que vocês falaram, da importância da nossa fisioterapia do trabalho. Então, eu acho que eu não vou me alongar aqui, eu sou apaixonada pela fisioterapia do trabalho, eu acho que é uma área que cresce a todo dia e realmente nós temos muito ainda a crescer. Eu vou pedir, então, duas coisas. Primeiro, quem quiser sair na foto, no finalzinho, eu vou pedir para abrir a câmera e fazer um sorriso bem bonito, que eu vou fazer uma foto de quem estiver aqui com a câmera aberta. E quem quiser fazer pergunta agora, faça pelo chat, né? A gente vai estar acompanhando e se puder colocar o nome para quem é a pergunta, a gente já vai direcionando para a pessoa. Eu acompanhei, enquanto as pessoas pensam nas suas perguntas, eu acompanhei os elogios, né? Eu achei muito interessante as pessoas colocarem a satisfação de estar nesse workshop, a gratidão pelas palavras, a gratidão pela experiência, a gratidão, então, pelos ensinamentos que foram passados aqui, né? A Karina colocou aqui, estava ansiosa por conhecer o Ricardo, superou minhas expectativas, parabéns. Obrigado, Karina. Prazer em conhecê-la também. Muito bom ouvir profissionais com tanta experiência e conhecimento. A Liliane colocou para a gente, a Carla colocou aqui, opa, fugiu. Não, a Karina, muito grata pela presença, ela trabalha com frigoríficos também, a Karina trabalha com frigoríficos, e é muito, muito, muito gratificante saber que nós também atingimos nosso objetivo, né, de trazer pessoas de renome para discutir com todo mundo aqui. Enquanto a gente está pescando as perguntas, Lucimara, quer falar mais alguma coisa? Quer fazer um fechamento antecipado ou mesmo uma pergunta, uma questão que você deixou de falar? O seu microfone precisa abrir, Lucimara. Falei, como boa profissional e como boa aluna, eu quero fazer pergunta. Na verdade, assim, eu acho que é importante essa interação, né? E como o Ricardo é um apaixonado, eu acho que todos nós aqui somos apaixonados. Eu acho que eu digo assim que eu devo a fisioterapia do trabalho não só a minha vida profissional, a criação dos meus filhos, meu projeto de vida e meu projeto de aposentadoria também, né? Se a gente construir alguma coisa dentro dessa área. Mas eu acho assim que nós acabamos, cada fisioterapeuta, no seu momento, ele desbrava um momento único dentro da empresa. Então, ele constrói isso, não só usando as referências, como a gente está trocando, interagindo aqui, mas a sua própria referência na construção da capacitação que você recebeu, mas você tem uma mensagem pessoal que você constrói dentro dessa rede da empresa. Eu acho muito importante esse vínculo que a gente faz com as pessoas nas empresas, né? A gente repete, às vezes, a mesma coisa de forma diferente, né? Então, as pessoas trazem esse feedback. Mas eu queria colocar para vocês assim, o que eu acho importante nós valorizarmos a atuação, nós estamos falando da ergonomia, de prevenção na área de gestão, que é importante. Mas, assim, nós temos uma ampliação nossa. Tem fisioterapeutas que só trabalham com avaliação cinética funcional pré-admissional, demissional, dentro de empresa. Eu mesma faço isso para uma empresa de RH. Né? Então, a empresa de RH tem uma dúvida, eles me encaminham para fazer a avaliação, não para dizer que o trabalhador não está apto para aquele posto, mas para dizer que ele corre riscos, porque ele tem um desvio tão importante na coluna e ele vai trabalhar com carga. Então, vamos ver se a gente consegue, em outra atividade, inserir aquele trabalhador, né? Desde que esteja observado no seu prontuário, ele precisa ser acompanhado. Então, nós vamos acompanhá-lo e que ele também tenha um feedback, participar dos programas, dar um feedback para a empresa. Eu acho assim, eu comecei a minha área de atuação exatamente como o Ricardo mencionou aqui, saindo da doença e indo das causas. Né? Nessa época, lá na década de 80, 90, 89, quando eu comecei a procurar as empresas, o que era? As empresas sabiam
valorizar o nosso trabalho. Diziam, não, a gente não tem verba. Eu falei, não, eu não estou falando de verba. Né? O dinheiro é uma consequência. Deixa eu fazer um trabalho, deixa eu fazer um levantamento e em 6 meses, se vocês estiverem satisfeitos pelo trabalho, vocês não pagam o retroativo. Se vocês têm projetos, né, vocês sabem o que é o retroativo. E eu não perdi nenhum cliente, né, pelo contrário, né, isso gerou contratos de anos e anos e anos. Uma outra questão importante, que a gente não teve muito tempo para falar lá dentro da apresentação, mas nós trabalhamos muito com a questão das orientações individuais dos postos de trabalho a nível de treinamento. Algumas pessoas chamam muito do tal da blitz de postura. Eu confesso que eu não gosto muito dessa nomenclatura, parece primitiva, né? E como eu trabalho muito com multinacional, eu criei um modelo do Safety Tour, que é a parte da segurança, vendo as questões de prevenção, e adaptei para o Ergo Tour. Criei um formulário, um protocolo de Ergo Tour. E que você orienta individualmente a pessoa, você faz os treinamentos, as especificações, mas depois essa pessoa assina que ela recebeu orientação, ela assina o que ela fez e isso vai para o prontuário. Então, essa relação nossa, a vantagem que nós temos de sermos profissionais de saúde, nos dá acesso ao prontuário, a gestão da saúde do indivíduo, que é sigiloso para qualquer um da empresa que não seja da saúde. Né? Então, nós temos esse acesso. Então, tudo que a gente evidencia do indivíduo vai para o prontuário do seu histórico, para que o médico, quando vai fazer o seu exame periódico ou atendê-lo, sabe o que nós estamos fazendo, o que aconteceu. Eu só falo, mas e os teus arquivos? É tudo eletrônico. O original assinado pelo trabalhador vai para o prontuário dele, é o histórico da saúde dele, individual. Então, essa relação constrói uma gestão, não só de evidências para você fazer o acompanhamento das pessoas, né, para ver as melhorias, e também para ajudar a auxiliar a empresa em relação aos seus passivos que possam adquirir. Né? A gente sabe aí do nexo técnico que eu acho assim, quando o pessoal começou a falar do e-social recentemente, eu falei, gente, e-social, veja o valor do nexo técnico. Quando entrou no nexo técnico, que você vai numa tabelinha e diz que a tua dor no ombro tem a ver com o teu código de atividade e a empresa que se vire para provar o contrário, somos nós que temos as evidências, somos nós que registramos tudo e dizemos, olha, não procede, reverte esse nexo, entendeu? Nós temos prazo para isso. Isso valoriza muito o profissional, muito mesmo. E às vezes, depois, não é mais adequado esse trabalho, né? Mas nós não fazemos assinamos o ASO do indivíduo, por exemplo, um atestado de saúde, mas nós damos as evidências para o médico que está na conclusão de sua avaliação clínica. E aí eu queria abrir um parênteses que a gente conseguiu construir no Ministério do Trabalho, lá na CERIO, que diz assim, nós fazemos avaliação cinética, funcional e ergonômica. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer o processo. Não adianta avaliar só o trabalhador sem conhecer aonde ele vai trabalhar ou onde ele trabalha. Então, esse corpo a corpo é muito importante, essa procura. E em vários momentos dentro do SESMIT, o médico de trabalho tem muitas demandas, né? Como quando ele é o gerente de saúde desse setor também, principalmente. E ele chegou assim, a ergonomia resolve? A ergonomia, nós, fisioterapeutas do trabalho, somos ergonomistas. Mas aqui quem vai resolver é o fisioterapeuta do trabalho. Porque a gente vai orientar um a um, a gente vai ver quais são as suas dificuldades. Isso o ergonomista que não é da saúde não tem. E o ergonomista que não é fisioterapeuta do trabalho não pode fazer uma avaliação cinética funcional do trabalhador, é exclusivo do fisioterapeuta. Então, eu acho assim, que tem um mercado de trabalho muito amplo para a gente poder trabalhar, né? E aí eu queria abrir um parênteses, que a Manuela falou muito bem na questão da Covid, aí, a gente está tendo vários colegas que estão trabalhando, e falou, gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Estou pedindo até para eu quase fazer barba, fazer bigode de todo mundo, porque é muita coisa. Mas eu tive a experiência na crise da H1N1. Eu estava no corpo a corpo com a empresa e eles pediam para a gente, veja agora, a crise ambiental de climatização do transporte rodoviário, intermunicipal. E quem faz isso? Nós vamos ver as questões de temperatura ambiente, da climatização do ônibus, dos modelos dos ônibus, da entrevista dos motoristas, e criar um padrão, um déficit meio, um aviso específico, dizer a temperatura interna tem que ficar 23 graus, o alçapão tem que ficar fechado porque tem uma exaustão, a janela tem que ficar lacrada, mas o banco tem que ficar alternado. E a empresa que assinou um contrato tem que fazer a higienização obrigatória a cada 6 meses, tem que cumprir e não está cumprindo, né? Entendeu? Então, todas essas especificações de ambientação, de clima, de deixar as pessoas mais seguras no momento de medo de doença, né, que agora é muito maior do que é a H1N1, mas aí todos os motoristas dos ônibus dizem assim, nossa, sabe que felicidade que eu tô, porque agora ninguém está brigando comigo, tira casaco, bota casaco, fecha o sapão abaixo da temperatura, porque assim, a ergonomia, né,
a fisioterapeuta do trabalho que falou, e a gente não pode, é ilegal, está aqui Então, a gente dá essa segurança para o trabalhador lidar com as especificidades, os tipos de trabalhadores diferentes. Você está com calor, tira casaco, você está com frio, põe casaco. Não pede para alguém baixar ou levantar a temperatura, né? Mas a gente precisa dar essa segurança para as pessoas. Ou questões, gente, dentro de situações de dúvidas com o sindicato. O sindicato está pedindo, gente, o que a gente pode fazer? Só uma coisa bem simples. O sindicato exigiu isso. Aí o médico do trabalho fala, o que você fala, Lucimara, da fisioterapia do trabalho, né? Eu falei, você tem resposta. Existe um item da ergonomia que diz que a empresa ela deve adaptar as condições de trabalho às pessoas e não as pessoas ao trabalho. O sindicato está querendo o contrário por uma questão de negociação. É importante defender o trabalhador, mas eles não estão cientes das consequências disso. Então, de cara, não. A lei está do seu lado. Aí a pessoa fica feliz. Por quê? Porque não tinha pensado. Ele precisa consultar a sua equipe, ele precisa interagir e vice-versa. Assim como a gente interage com outras áreas, a fonoaudiologia, a psicologia do trabalho, a própria engenharia, trazendo agregado. A gente vai construindo isso. Eu só queria complementar nisso, porque esse corpo a corpo que a gente tem traz uma grande vantagem, né? Eu acho que essa filosofia de vida, né? Atuar como fisioterapeuta, vamos buscar o nosso filósofo aí, o Ricardo Massola, e é importante que a gente valorize, né, essa interação com as pessoas, mesmo usando tecnologias como nós estamos utilizando aqui, né? Então, como é que estão as perguntas? Tem alguém que tem alguma dúvida? Está com algum... Só elogios. Oi, Sonel, tudo bom? Então, querem abrir a câmera para perguntar aqui? Nosso amigo Zonel, colega lá da Fiat, está aqui também. Olá, tudo bem? Tudo, como é que vai? Olá, Zonel. Tudo bem, pessoal. Um prazer ouvir vocês. Outro fisioterapeuta do trabalho, né? Legal. E como Que bom te ver também. Ô, Lucimara, eu queria... Você comentou um assunto de lei e aí me veio uma coisa importante, que nós fisioterapeutas do trabalho, olha só a dualidade que a gente pode viver. Nós devemos ser conhecedores da lei. Nós devemos ser conhecedores dessa lei, porque é ela que nos ampara nesse tipo de questão, como você acabou de colocar. E, ao mesmo tempo, você que é fisioterapeuta do trabalho e você quer desenvolver um trabalho dentro da empresa, você não tem que pensar em só se ancorar pela lei. O que eu quero dizer com isso? Eu digo isso como empreendedor. Todo mundo que é empreendedor aqui, ou que todo mundo aqui que tem empresa, deveria pensar o seguinte: se acabasse a NR17, por exemplo, eu conseguiria sobreviver da ergonomia? Então, esse é o grande diferencial que nós estamos vendo fisioterapeutas do trabalho conseguindo construir por mostrar resultados. Tem muitas empresas que contratam um fisioterapeuta dentro do seu quadro e isso não é exigência de NR4. Você não tem o fisioterapeuta no SESMIT como uma necessidade, mas elas contratam. Por quê? Porque nós já começamos a mostrar a necessidade e importância do fisioterapeuta, mesmo a lei não exigindo o fisioterapeuta lá dentro. Então, essa valorização da profissão, e o que você falou demais sobre isso no começo, é importante. Quando nós mostrarmos os resultados daquilo que a gente faz, obviamente, não tem saída. Não tem empresa que não vai olhar para o fisioterapeuta do trabalho com um olhar diferente. Perfeito. Eu concordo, não só concordo, na verdade, eu sou apaixonada pela política, tá? Eu adoro a política decente. A política correta é a arte de convencer pessoas sobre boas coisas, sobre bons projetos, né? Exato. Quando você fala dessa questão, a política da equipe, não estou falando de política partidária, né? Só isso, mas assim, a política da equipe, e dentro desse contexto, a gente tem que usar. Eu acho assim, importante conhecer a legislação, né, que é o mínimo. A lei é o mínimo. Tá? Nós estamos muito mais além do que ela. Mas confesso para vocês assim, que há momentos em que a empresa diz assim, olha, tem um fiscal lá na frente dizendo que você não pode fazer isso. Onde é que a gente defende você? Falei, chama um jurídico, manda ele abrir a CBO e procurar o item tal da CBO. Depois que eles verem isso, vocês respondem o cara lá. Eu nem preciso ver, eles mandam o cara embora.
Ou vem o cara bater na tua porta e você não pode fazer isso. Cara, vem tomar um café, vamos bater um papo, quer conhecer meu espaço? Vamos conversar? Quer trocar? Agora, isso aqui não. Isso aqui você tem que basear em lei. Resolução da tua classe, da minha classe, é minha resolução, né? Então, resolução é para quem tem embaixo desse chapéu. Lei é para todo mundo, né? Então, dentro desse contexto, eu já fui impugnada em perícia, né? Aí o banco chega para mim, advogada, estão te impugnando. E olha, sabendo disso, está aqui, ó. Peraí, eu estou mandando para você. Ai, que ótimo, depois já resolveu meu problema. Sabe, você não precisa nem andar. Você tem as justificativas legais do que te abraça. Por isso que eu insisti que nós já temos a nossa base, agora nós temos que provar a nossa eficiência. A eficiência se mostra com indicador. As empresas querem saber quanto, né? E a gente diz quanto ela economiza em tempo, em processo, né? E também o feedback das pessoas. Então, é importante que a gente trabalhe com essa parte dos indicadores. Nós estamos muito além das leis. A parte básica nós temos que conhecer. Gente, às vezes as pessoas falam assim, mas ela decora rápido. Não, tem um arquivinho, né? Tem uma prática, você vai... Mas você tem que ter a tua bibliografia, a tua legislação. Entra no teu conselho, vai lá no COFITO, participa das discussões, dos debates, interage, briga por você e pelo trabalhador, né? Nós não defendemos só o trabalhador, nós defendemos o processo produtivo. A empresa tem que estar bem, o trabalhador tem que estar bem. É a relação de ganha-ganha, né, que a gente está falando aqui. Perfeito. A Karina colocou aqui, contribuindo, né? A Karina colocou que já parou até na delegacia, né, Karina? E a legislação do conselho foi quem te ajudou. É mais ou menos por aí, né? Tudo que foi falado, a base, toda a legislação, todas as resoluções que o nosso conselho formou, organizou, apresentou, está à disposição, né, de todos nós. É bem interessante. Não temos nenhuma pergunta no chat. Alguém tem intenção de fazer uma pergunta? Quer abrir o microfone? Nós temos aqui mais 10 minutinhos. Depois vai fazer o encerramento. Oi, Cíntia, João. Vamos lá, fique à vontade. Na verdade, assim, a gente conhece alguns colegas, né, pelo nome, outros a gente conhece pelas imagens, outros a gente conhece pessoalmente. Mas, assim, eu vi que nós temos 3 páginas do Zoom aí de ouvintes, né, de teleouvintes, e aqui, na verdade, a gente tem desde profissionais de referência a nível nacional, né, na fisioterapia do trabalho, passando por colegas que estão no processo de desenvolvimento ainda da profissão, né, até acadêmicos. E eu queria que, principalmente os três palestrantes de hoje, né, o Dr. Ricardo, a doutora Lucimara e a doutora Manoel, contassem a todos, né, e até, né, porque acho que todos nós temos alguma referência, né? Nós temos uma referência pessoal, nós temos uma referência profissional que muitas vezes nos guia para a gente tentar chegar àquilo que a gente tem como meta chegar. Eu queria que vocês colocassem qual foi a referência ou qual é a referência de vocês dentro da fisioterapia que levou vocês a estarem onde vocês estão, né? Eu acho que isso é importante porque muitos de nós aqui têm ou vão ter, né, alguns de outros nós aqui como referência. Eu acho isso importante, porque é de exemplos que a gente vai, como o Ricardo falou, né, eu tenho que aprender com os meus erros, com os meus acertos e com os erros e acertos dos colegas, porque eu não preciso errar, o mesmo erro que um colega já errou, né? Então, se um colega já errou, eu não preciso errar de novo. Então, acho que são essas referências, eu acho importante vocês exporem quem foram essas referências, porque às vezes alguns dos colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo, também podem ter a gente como referência. Só completando, antes da Lucimara, Ricardo e Manuela falarem, a Amanda está pedindo para que vocês complementem, né, e se pudessem dar um conselho a um estudante que vai agradecer. Bom, deixa eu começar aqui então. Vamos lá. Eu fui da primeira turma da PUC aqui no Paraná. Eu sou filha da PUC. E a gente tinha um trabalho, enfim, poucas pessoas atuando. E eu comecei a trabalhar em um hospital e eu comecei a trabalhar na neurologia adulta, neurocirurgia e tal. E daí eu vi aqueles problemas, aí eu precisava me aperfeiçoar, porque eram pacientes pesados, né?
Então, eu fui ver modo operatório, técnicas e treinamento, eu fui buscar essa referência, da onde tinha. E eu cheguei para minha mentora, no espelho, não é uma profissional da prática, mas do laboratório que prova as evidências científicas, né? Que eu citei aqui, que é a Lenice Cury, né? Lá da Universidade Federal de São Carlos. Ela é uma precursora da Abergo, da Abrafi, que sempre esteve com a gente, né? Batalhadora. E eu fui ver como era a questão da biomecânica naquela época, de modo operatório. Então, eu fui buscar os estudos e cheguei nas pesquisas da Helenice, né? Que foram lá, começaram lá em 86, vendo as questões de ambiente, trabalho, estudos. Então, me ajudou bastante. Eu confesso que ela foi meu norte. E só para colocar para vocês dentro dessa questão, como a nossa equipe, eu coordenava uma equipe no hospital, eu capacitei a nossa equipe sobre aqueles modos operatórios que eu fui buscar lá como referência a Helenice. E quando eu capacitei a equipe, eu comecei a perceber o que acontece. A gente vai lá em movimento o paciente no leito e deixamos o pessoal da enfermagem. O pessoal da enfermagem odiava a gente, porque eles trabalhavam com paciente pesado, né? E deixava para eles o pior, que é botar de volta para a cama ou manusear diferente o paciente. Então, eu criei um grande projeto naquela época. Eu oferecia um hospital de freiras católicas, né? Então, as pessoas muito ortodoxas, muito conservadoras. E eu coloquei, nossa equipe vai doar 2 horas por semana para atender cada profissional da enfermagem para assistir a sua queixa e para orientar a prevenção. E eu gostaria de dar um treinamento durante 1 ano para os 600 e tantos profissionais de enfermagem, que é um hospital bem grande. Então, durante 1 ano, no horário que vocês definirem, a nossa equipe, e a gente vai funcionar. E a superintendente, que era uma feira, olhou para mim e falou assim, mas nós não temos verba para isso. Primeiro, a senhora leu o meu projeto todo? E a senhora viu alguma coisa de valor em dinheiro, de investimento? Não, mas você vai trabalhar de graça? Eu falei, nem para a senhora. Não vou trabalhar de graça. Eu vou investir, porque se eu melhorar a saúde do enfermeiro, eu melhoro o auxílio para os nossos pacientes, vou reduzir meu tempo de permanência no hospital. Então, assim, eu coloco para vocês, foi ali que eu decidi que eu queria ser fisioterapeuta do trabalho, eu queria ir para prevenção, né? Eu queria, que era o caminho. E ela aceitou, e todo mundo queria ser atendido pela nossa equipe. Todos os médicos queriam mandar os pacientes para a gente. O nosso era exclusivo da neurologia, neurocirurgia adulta, né? E todo mundo da pediatria, da neuro, queria mandar para a gente. Por quê? Porque a gente não só atendia o paciente, a gente cuidava de quem cuidava do paciente também, né? Então, orientava o certo, então a gente construiu uma relação de confiança, então todo mundo gostava da nossa equipe. E nosso paciente tinha uma redução de permanência hospitalar, de internamento, de redução de infecção hospitalar, foram indicadores todos que nós utilizamos. Então, eu coloco para você que, para mim, assim, foi para mim o norte, buscar esse afago, esse ombro da Helenice na pesquisa, mostrando os módulos operatórios, os resultados, a parte da biomecânica ocupacional mesmo, os testes em laboratório, e o manuseio melhor, mais correto, daí tudo. Ok? Posso eu? Pode, claro. Vai lá, Manuela. Bom, quando eu estava ainda estudando fisioterapia, eu fui aluna do Lula, que você falou, né, mostrando nas fotos, eu fui aluna do Lula, e ele que deu a introdução de ergonomia, né, lá atrás, faz um tempinho já. E quem me inspirou a gostar, a me apaixonar, porque eu sou apaixonada por ergonomia, foi o Eduardo Ferro, que eu já conhecia, o Du já de antes, porque ele também é da cidade próxima da minha. E quando ele estava na Kaiser ainda, ele estava recém começando com a ergonomia, e ele foi fazer uma palestra na faculdade. E foi tão emocionante, assim, porque eu estava quase no final do curso, todo mundo meio que entra na fisioterapia, pelo menos naquela época, por ortopedia, né? Não, eu vou fazer físio por ortopedia e depois começou a estética. Falei, não, gente, não é isso. Eu quero um negócio diferente, né? E quando ele apareceu, foi assim, amor à primeira vista. E depois, acompanhando o trabalho dele, com toda a evolução que ele teve, ele continua sendo uma das pessoas que eu mais, assim, gosto de seguir. Em seguida, não puxando saco,
eu fui conhecer a Lucimara lá atrás, quando eu fui fazer a fisioterapia do trabalho. E também foi um despertar mais legal ainda, né, para ergonomia, para fisioterapia do trabalho. E daí eu nunca mais consegui sair dela. Eu já até tentei, mas eu volto. Eu volto porque eu não consigo pensar diferente, né? Então, assim, respondendo a quem queria um conselho, observa o que você gosta de fazer, né? Meu sonho de criança era ser arquiteta, mas por acaso eu me tornei fisioterapeuta e eu consegui achar o intervalo entre isso, né? As noções de edificação, as noções, depois eu gostei muito de engenharia mecânica, enfim, e a parte física, né? A parte fisiológica, a parte biomecânica. Então foi onde eu fui me apaixonar. Então observe cada área da fisioterapia e entenda ela assim a fundo, onde ela pode te levar e quais são as vertentes que ela tem. Porque a ergonomia, ela naquela época era bem pequena ainda, né? E hoje é um caminho imenso, né? Que a gente tem para, né? Eu dentro do meu cenário de frigorífico, mas eu vejo assim todos os outros cenários que tem da ergonomia e é apaixonante. Então, assim, são essas duas pessoinhas que me inspiram até hoje. Deixa eu tirar o meu do mudo aqui. Bom, eu tive. É interessante a gente ver como que essas imagens que ficam para a gente são sempre imagens dos nossos professores, né? Se você pegar a Lucimara, pegar agora a Manuela, e para mim também eu tive assim uma grande inspiração, foi um professor meu, já falecido, José Américo. Eu sou filho da PUC também, mas de Campinas. José Américo, um grande fisioterapeuta, um senhor já que ele tinha um conhecimento a respeito de todas as áreas da fisioterapia que era um absurdo. Cada conversa que eu tinha com ele era uma aula que, se eu soubesse hoje o valor daquilo, eu teria gravado tudo para até hoje, todo dia antes de dormir, escutar o que ele estava falando. A gente tem esses professores que falam, cara, por que eu não prestei atenção? Fundamentos da fisioterapia ele me deu. Se eu tivesse gravado essas aulas hoje, ouvindo aquele cara falar, e que foi realmente ele foi uma das pessoas que me despertou para a fisioterapia do trabalho, embora ele não dava disciplina, mas ele foi um dos caras que me indicou o caminho e que falou, ó, Ricardo, acho que você se daria bem com isso. E depois, obviamente, o meu orientador do mestrado, Roberto Vilar, fisioterapeuta também da Unicamp. Ele tem um livro publicado de qualidade de vida e atividade física, um cara fantástico, me ensinou assim quase tudo que eu sei de oratória, de apresentação, de organização, das minhas ideias, de aspectos técnicos, científicos. Assim, foi um cara que me fez crescer demais durante o meu mestrado. Eu tenho outra pessoa que eu admiro muito, que não é daqui, foi um grande professor meu, que é o Jim Potvin, que ele é um kinesiologista, né? Se formou no Canadá, um canadense que é PhD na área de biomecânica e é um cara fantástico na área de ergonomia e que eu tenho uma admiração. Foi meu professor durante a pós-graduação e eu tenho uma admiração por ele como um espelho mesmo do conhecimento que ele me passou nessa área. Então, acho que é legal a gente mostrar, né, e da pergunta do João vir isso de que, olha a valorização que a gente tem pelos nossos professores, como realmente eles são exemplos, né? E como que a gente tem que tê-los como exemplo. E aí, para responder a Amanda, que ela queria um conselho sobre a área, né? Eu posso dizer, primeiramente, que você tem que descobrir qual é o problema que você quer resolver dentro da área. Então, pense com você, qual problema eu quero resolver dentro da fisioterapia do trabalho, né? E como que você quer ser lembrada dentro da área. Pense, se você pudesse ter seu nome lembrado dentro da área, como que você gostaria de ser lembrada dentro da área? E a partir daí você percorre o seu caminho para ser lembrada dentro da área com isso e para resolver o problema que você se propôs lá atrás. Existem diversos caminhos hoje que vêm como alguns já velhos, mas que vêm com uma roupagem nova, vêm sendo apresentados mais a fisioterapia do trabalho agora. Se você pegar, por exemplo, tecnologias como
como o uso do exoesqueleto, o Isonel está aqui, que também sei que usa bastante. Olha o quanto de que as novas tecnologias trazem para o fisioterapeuta uma demanda de estudos da área de biomecânica. Olha quanto que isso traz para o fisioterapeuta estudos e demanda na área de ergonomia cognitiva, usabilidade e experiência do usuário. A ergonomia, a própria ergonomia cognitiva, a neuroergonomia, a macroergonomia. Então, assim, nós temos diversas áreas que o fisioterapeuta do trabalho pode atuar, a própria atuação dentro daquilo que já existe, mas de maneira repensada, com as novas tecnologias. Como que nós podemos proporcionar ginástica laboral hoje? Com as novas tecnologias, como que nós podemos proporcionar as avaliações cinético-funcionais? Como que nós podemos transformar a avaliação que a gente conhece e com o conhecimento tecnológico, com a disponibilidade tecnológica que se tem hoje? Então, se eu fosse você começando agora, começaria a pensar nesses problemas e pensar que problema que eu quero resolver que a fisioterapia do trabalho tem hoje. Que ótimo! Nossa, maravilhoso! Vamos ter que marcar mais alguns encontros, né, para continuar esse papo gostoso, porque realmente foi acima da expectativa. Maravilhoso ouvir e ver as pessoas aqui agradecendo, compartilhando, discutindo, agradecendo. Realmente, não tem palavras para agradecer a presença de vocês três. Eu prometi que ia fazer uma foto. Vou ter que fazer uma foto lenta, porque são 3 páginas aqui dele. E nós temos que encerrar, infelizmente. Agradecer muito a participação de vocês, agradecer o espaço que a Inspirar nos traz, com muita inspiração. E aproveitar, então, o finalzinho desse momento com uma foto para quem quiser participar e puder abrir sua câmera. Vou fazer a primeira foto aqui, então, com quem está aqui nesse primeiro espaço. E depois eu vou seguir para os outros 2. Ok? Então, por favor, sorriam. A minha não é por máquina, eu estou fazendo por print. Vai ser uma coisa... Opa, não deu. Deixa eu voltar. Vamos para a segunda página. Aqui, a turminha está quietinha, só está com foto, com a foto, mas eu acho que mesmo assim vale. Né? Não estão todos aqui tão envergonhados. Mas não tem problema. Vamos marcar também aqui. E na sequência nós temos então mais um. Terceira. Ok. Voltando aqui. Registrado o nosso momento. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Lembrando que eu vou encerrar agora, então, a nossa gravação.